Um gerente humilhou uma faxineira na frente de todo mundo com um desafio que ele achava impossível. Mas Rosane foi lá e fez algo que ninguém naquele hotel jamais esqueceu. Você está no caminho errado, moça. Fábio disse isso sem nem parar de andar. Rosane estava no corredor do terceiro andar, com o carrinho de limpeza encostado na parede, tentando passar com uma pilha de lençóis nos braços. Ele foi em direção a ela como se ela fosse um obstáculo. Me desculpe, senhor. Ela recuou. 3 hóspedes que saíam do elevador viram tudo. Ninguém falou nada. Fábio parou. Virou devagar. Olhou Rosane dos pés à cabeça com aquele jeito que ele tinha. Aquele jeito que fazia qualquer pessoa se sentir menor do que era. Quantos anos você trabalha aqui? 4 anos, senhor. 4 anos. Ele repetiu como se fosse piada. E ainda não aprendeu que funcionário de limpeza não fica parado no corredor principal quando tem hóspedes circulando. Um dos hóspedes desviou o olhar. Outro fingiu mexer no celular. Rosane segurou os lençóis com mais força. Respirou fundo. Estava indo guardar, senhor. Já saio do caminho. Fábio deu uma risada curta. O tipo de risada que não tem nada de engraçado. Guardar. Ele olhou para os hóspedes ao redor como se estivesse fazendo uma apresentação. Olha só o lugar onde ela trabalha e olha ela. Parece que está de passagem num hotel 5 estrelas. Alguém riu baixinho no corredor. Rosane não sabia quem. Ela abaixou a cabeça. E foi exatamente aí que Fábio decidiu ir longe demais. Ele se virou de vez para ela. Voz alta, bem alta. Sabe o que eu acho engraçado? Você passa o dia todo limpando o quarto de gente rica e provavelmente nunca vai conseguir pagar nem o pior quarto desse hotel. O corredor inteiro fechou o silêncio. Se um dia você conseguir pagar o pior quarto, o mais barato, o mais simples que tiver, eu mesmo te dou a suíte presidencial, de graça, com direito a tudo. Ele disse isso rindo, como se fosse impossível, como se ela fosse impossível. Rosane levantou os olhos devagar e olhou direto para ele. Não disse nada. Fábio virou as costas satisfeito, certo de que tinha encerrado o assunto. Mas o sorriso discreto que apareceu no canto da boca dela naquele momento, esse sorriso ele não viu. E ia se arrepender muito de não ter visto. Será que Fábio tinha a menor ideia de com quem estava falando? Rosane empurrou o carrinho pelo corredor de serviço e parou na primeira porta que encontrou. Entrou no quarto vazio, fechou por dentro e ficou parada no meio do cômodo. O cheiro de amaciante nos lençóis que ainda carregava nos braços. Aquele cheiro específico, lavanda com algo adocicado, era o mesmo cheiro da loja dela. A loja tinha sido pequena, mas era dela. Uma lavanderia no bairro onde ela cresceu, em Campinas. Rosane tinha aberto aos 32 anos com as economias de uma vida inteira e um empréstimo que levou 2 anos para conseguir. As paredes eram brancas, as máquinas eram novas e ela ficava na porta toda manhã com um café quente na mão esperando os primeiros clientes. Tinha dado certo, tinha dado muito certo. Tinha funcionários, tinha clientela fixa. Tinha nome na rua. E tinha o Márcio, sócio, companheiro de 8 anos e pai da filha dela, Letícia. Ela nunca soube direito quando Márcio começou a desviar o dinheiro. Contadora descobriu numa auditoria de rotina, 3 anos de retiradas escondidas. Conta no nome dele, dívidas no nome dela. Quando Rosane confrontou, ele não negou. Apenas disse que o negócio não estava indo bem e que ela precisava encarar a realidade. A realidade era uma dívida de R$140 mil. A realidade era um alvará cassado por irregularidade fiscal que ela nunca tinha cometido. A realidade era Márcio sumindo com o carro e aparecendo semanas depois numa cidade diferente, com outra mulher e um sorriso que ela nunca tinha visto nele. A loja fechou numa sexta-feira de manhã, com um papel colado na porta e Rosane do lado de fora, sem conseguir entrar no próprio estabelecimento. Letícia tinha 11 anos, precisava comer, precisava de material escolar, precisava de uma mãe que ficasse de pé. Rosane ficou.
Ela mandou currículo para tudo que aceitava sem experiência formal na área. Hotel Palácio das Águas foi o terceiro lugar que chamou. Vaga de auxiliar de limpeza, turno da manhã, salário mínimo. Ela foi de roupa simples, cabelo preso, sem esconder nada. A mulher do RH perguntou se ela tinha alguma restrição com trabalho braçal. Rosane respondeu que não. Perguntou se ela sabia usar os produtos de limpeza industriais. Rosane respondeu que aprenderia rápido. Não contou sobre a loja, não contou sobre Márcio, não contou nada. Assinou o contrato, pegou o uniforme azul e pensou: é temporário. Isso é temporário. Isso foi 4 anos atrás. O celular na cintura vibrou 2 vezes. Era Adriana pelo corredor. Rô, Fábio tá subindo de novo. Rosane soltou os lençóis em cima da cama. Olhou para o espelho do banheiro por 1 segundo. A mulher que estava ali não era a mesma que tinha fechado a loja naquela sexta-feira, mas também não era mais a que abaixava a cabeça sem motivo. Ela saiu do quarto empurrando o carrinho, com aquele sorriso discreto ainda no canto da boca. Rosane sabia que não podia deixar o desafio de Fábio morrer só no corredor. Não dessa vez. Ela já tinha engolido coisa demais naquele hotel. Comentários sobre o jeito dela falar, sobre o uniforme que não assentava direito, sobre a forma como ela dobrava a roupa de cama, sempre errada segundo Fábio, mesmo quando estava certa. Mas aquilo ali, na frente de hóspedes, com risada de audiência, tinha passado de um limite que ela não conseguia mais fingir que não existia. No dia seguinte, antes do turno começar, ela foi ao setor de RH. A moça na mesa era nova, jovem, com o cabelo preso e uma caneta na mão, olhando para a tela do computador quando Rosane bateu na porta aberta. Com licença, eu queria fazer um registro formal de uma situação que aconteceu ontem. A moça olhou, piscou. Que tipo de situação? Uma humilhação pública. O gerente Fábio disse, na frente de hóspedes, que eu nunca seria capaz de pagar 1/4 do hotel onde trabalho. Com risadas. Foi na frente de pelo menos 5 pessoas. A moça digitou alguma coisa devagar. Depois olhou para Rosane, com aquela expressão de quem está prestes a dizer algo ruim com voz gentil. Olha, eu entendo, mas sem testemunha formal registrada, sem vídeo, fica difícil de levar isso adiante como queixa formal. O máximo que eu consigo fazer é anotar aqui como observação. Observação. Rosane repetiu. Sim, e encaminhar para o supervisor direto do Sr. Fábio. O supervisor direto do Sr. Fábio é o Sr. Fábio. Ele acumula as 2 funções desde que o gerente-geral viajou. A moça parou de digitar. Então, ela começou. Então, obrigada, Rosane disse. Levantou da cadeira. Saiu. As mãos dela estavam tremendo quando chegou no corredor. Não de medo, de raiva, daquela raiva que desce pelo braço e fica parada nos dedos sem ter para onde ir. Ela ficou parada perto da escada de serviço por uns 2 minutos. Respirou. Voltou para o trabalho. Fábio chegou naquele dia de terno novo. Rosane percebeu porque todo mundo percebeu. Ele entrou pelo saguão principal, fazendo questão de ser visto. Cumprimentou os hóspedes pelo nome, deu uma risada com o porteiro e seguiu para a recepção com aquele passo de quem sabe que está no comando. Logo de manhã, chamou uma reunião rápida com os funcionários de limpeza. Recebi uma reclamação de hóspede do quarto 312. Ele disse sem olhar para ninguém específico. Janela com mancha. Banheiro com cheiro de produto forte. Isso é descuido, gente. Isso mancha a reputação do hotel. Adriana, ao lado de Rosane, baixou a cabeça. O 312 foi a Rosane que limpou ontem. Um dos rapazes do turno falou. Giovanni. Ele disse sem maldade aparente, mas disse. Fábio virou o olhar para Rosane. Devagar, com satisfação. É isso, ele disse. Então você vai relimpar hoje antes do meio-dia e assinar o checklist com seu nome. Se vier outra reclamação, vai para a advertência. Rosane não desviou o olhar. Eu limpei aquele quarto conforme o protocolo. Posso relimpar sem problema.
mas gostaria que a reclamação fosse registrada formalmente, para que eu possa respondê-la formalmente também. Silêncio na sala. Fábio sorriu. Que isso, Rosane? Não precisa de drama. É só uma janela. Então não precisa de advertência. É só uma janela. Alguém conteve uma risada. Fábio ouviu. O sorriso dele fechou rápido. Reunião encerrada. Ele disse seco. Todo mundo pro posto. Quando saíram, Adriana pegou o braço de Rosane no corredor. Você é louca, sussurrou. Ele vai te comer viva. Rosane não respondeu, mas sentiu aquela pressão no peito que ela conhecia bem. A pressão de quem está certa e mesmo assim vai perder. Fábio não esperou muito. Naquela semana, Rosane foi removida do terceiro andar, os apartamentos premium, onde as gorjetas dos hóspedes apareciam às vezes dentro das camas, e realocada para o subsolo. Área de estoque, corredor de serviço, lavanderia interna, sem janela, sem hóspede, sem gorjeta. Adriana ficou no terceiro, Giovanni ficou no terceiro, Rosane foi para o subsolo, nenhum papel assinado, nenhuma justificativa formal. Fábio disse que era reorganização de equipe. Rosane almoçou sozinha naquele dia. Refeitório dos funcionários, mesa do fundo, marmita fria porque ela tinha esquecido de aquecer. Letícia mandou mensagem durante o almoço. Mãe, deu para pagar a taxa da escola? Rosane olhou para a tela por um tempo. A taxa era R$ 180. O 13º ainda não tinha caído completo. O cartão estava no limite desde o mês passado por causa do conserto do chuveiro. Ela digitou. Sim, meu amor, já resolvi. Guardou o celular. Olhou para a marmita. Quantas vezes ela tinha chegado perto de pedir demissão? 3, 10? Ela não sabia mais. Sabia que toda vez que chegava nesse limite, aparecia uma conta nova, uma necessidade da Letícia, um imprevisto que transformava a coragem de sair em luxo que ela não podia ter. E talvez fosse isso. Talvez Fábio soubesse disso. Talvez ele soubesse que mulheres como ela não saíam porque não podiam sair. E era exatamente por isso que ele fazia o que fazia, porque era seguro, porque não tinha consequência. Ela ficou pensando se talvez ela estivesse exagerando, se talvez fosse só jeito de gerente, se talvez ela fosse sensível demais, cansada demais, magoada demais pelo que aconteceu com a loja e estivesse jogando isso em cima de uma situação que era só trabalho, talvez. Mas aí ela lembrou do corredor, das risadas, da voz dele. Você nunca vai conseguir pagar nem o pior quarto desse hotel. Isso não era jeito de gerente, isso era alguém que queria machucar, que gostava de machucar e que fazia questão de ter plateia enquanto machucava. Rosane jogou o resto da marmita fora, voltou para o subsolo, pegou o rodo, começou a limpar, mas dessa vez com uma pergunta diferente na cabeça. Não mais, será que devo sair? E sim, outra coisa, uma coisa menor, mais específica, mais perigosa. Será que Fábio realmente achava que ela não tinha nada guardado na manga? Foi numa quinta-feira, 2 semanas depois da realocação para o subsolo. O Hotel Palácio das Águas estava recebendo um grupo de empresários de São Paulo. Evento corporativo, almoço de negócios no salão principal, aquele tipo de coisa que fazia Fábio ficar ainda mais inflado do que já era. Ele tinha mandado reforçar a limpeza de todos os andares de manhã cedo, e Rosane tinha sido chamada para ajudar no salão antes do evento começar por falta de pessoal. Ela estava terminando de organizar os guardanapos nas mesas quando Fábio entrou com 2 homens de terno, hóspedes do grupo, pelo jeito. Ele mostrava o salão com aquele orgulho de quem construiu o lugar com as próprias mãos. Rosane continuou trabalhando. Cabeça baixa, mãos ocupadas. Essa toalha tá torta, Fábio disse de repente. Ela olhou. A toalha estava reta. Pode ajustar, Rosane. Ela ajustou 1 milímetro para não criar caso. A outra também. Ela ajustou. Na verdade, sabe o que é? Fábio falou para os 2 homens ao lado dele, sorrindo. É difícil encontrar pessoal que realmente vista a camisa.
Você olha, parece que está tudo certo, mas aí você chega perto e vê os detalhes. Ele olhou para Rosane. 4 anos aqui e ainda não pegou o jeito. Um dos homens deu uma risada educada. O outro desviou o olhar. Rosane não disse nada. Terminou a mesa e foi para a próxima. Espera, Fábio disse. Cadê o spray de brilho? Essa mesa está fosca. Não tenho spray aqui, senhor. Posso buscar. Você deveria ter trazido antes de começar. Isso é básico. Me disseram para subir imediatamente. Não tive tempo de montar o carrinho completo. Não me interessa o que te disseram. Você é responsável pelo seu material. O tom tinha mudado. Já não era mais conversa. Era julgamento. Um dos empresários checou o relógio discretamente. Ninguém interveio. Rosane foi buscar o spray. Quando voltou, o salão tinha mais gente. Outros funcionários preparando a mesa de frios, uma moça da recepção ajustando o microfone no púlpito. Fábio estava no centro do salão, agora com 4 pessoas ao redor. Ela foi direto para a mesa e começou a passar o spray. Você demorou 10 minutos, Fábio disse alto sem se mover. Tive que descer ao depósito, senhor. O depósito fica no subsolo. São 2 lances de escada. 10 minutos é tempo demais. Giovanni, que estava arrumando cadeiras no fundo do salão, olhou para ela. Depois olhou para o chão. Quer que eu anote o tempo da próxima vez? Rosane perguntou. Sem ironia exagerada. Só a pergunta. Fábio parou. Virou devagar. O que você disse? Perguntei se quer que eu registre o tempo das minhas atividades, para ter controle mais preciso. Fábio caminhou na direção dela. Devagar. Como quem não tem pressa porque sabe que vai ganhar de qualquer jeito. Você está sendo grossa comigo na frente de hóspedes? Não, senhor. Estou sendo objetiva. Grosse com o gerente aqui, a gente chama de falta de postura. Ele se virou para a moça da recepção. Anota aí, Rosane. Falta de postura durante evento corporativo. A moça hesitou, mas anotou. Alguém no fundo do salão riu baixinho. Rosane não viu quem. Ela respirou fundo e falou, com voz firme, clara, sem tremer. Senhor Fábio, com todo respeito, fui chamada para esse salão sem o material adequado. Trabalhei sem pausa desde as 6 da manhã e venho sendo corrigida em frente a terceiros por questões que cabem ser tratadas em particular. Peço que, se houver alguma falha minha, seja registrada formalmente para que eu possa responder formalmente. Silêncio. Por 1 segundo, só 1 segundo, o salão inteiro ficou parado. Um dos empresários levantou levemente a sobrancelha. A moça da recepção parou de anotar. Até Giovanni olhou. Fábio ficou imóvel. E então ele sorriu. Devagar, com calma. Formalmente, ele repetiu. Virou para o salão. Gente, escuta isso. A faxineira quer protocolo formal. Ele deu uma risada curta. 4 anos limpando o banheiro e quer tratamento de diretora. Alguém riu. Depois outro. O clima virou num segundo. Vai lá, Rosane, ele disse. Registra tudo formalmente. Enquanto isso, o salão precisa estar pronto em 40 minutos e você ainda tem 3 mesas sem toalha. Ela ficou parada por 2 segundos. 2 segundos que pareceram muito mais. Depois voltou para as mesas. Faltava 20 minutos para o evento começar quando Fábio voltou ao salão com mais 3 pessoas. 2 homens que pareciam ser da organização do evento e Renata, coordenadora administrativa do hotel, que Rosane mal conhecia. Ele estava animado, voz alta, gesticulando, no centro de tudo. Esse hotel tem padrão porque eu cobro padrão, ele dizia. Não tem espaço para quem não acompanha o ritmo. Rosane estava na última mesa quando ele parou perto dela. Olhou para o guardanapo dobrado na sua frente. Pegou, abriu, jogou de volta na mesa. Errado. Ela olhou. A dobra estava correta. Ela tinha aprendido aquela dobra específica 3 anos atrás. Senhor, essa é a dobra padrão do hotel.
Não é mais. Mudamos o padrão esse mês. Você não leu o comunicado? Não recebi nenhum comunicado. Porque você passa o dia no subsolo e não aparece nas reuniões de equipe. Fui realocada para o subsolo pelo senhor. Não sou convocada para as reuniões de equipe desde então. Fábio olhou para Renata. Abriu os braços como quem diz, tá vendo o que eu aguento? Renata não disse nada. Só observava. Sabe qual é o seu problema? Fábio falou devagar, bem perto. Voz baixa, mas audível para todos no salão. Você não sabe o seu lugar. Nunca soube. Fica aqui achando que é especial, que merece tratamento diferente, que pode questionar gerente em público. Ele apontou para o uniforme dela. Você é faxineira. Esse aí é seu lugar. E se tivesse aceitado isso desde o começo, estava tudo bem. Rosane abriu a boca. Fechou. Não tinha resposta. Não porque ele tinha razão, mas porque qualquer coisa que ela dissesse ali ia ser usada contra ela na hora, na frente daquelas pessoas. E ela sabia disso, e ele sabia que ela sabia disso. Renata olhou para o chão. Os empresários fingiram não ter ouvido. Giovanni sumiu para o fundo do salão. Fábio endireitou o paletó, satisfeito, e disse para Renata em voz normal. Pode mandar ela embora do salão. O evento começa em 20 minutos. Rosane pegou o pano da mesa, saiu, sem correr, sem chorar, sem dar a ele o que ele queria. Mas por dentro, naquele momento, ela estava sozinha de um jeito que dói diferente. O tipo de solidão que aparece quando você olha ao redor e percebe que ninguém, absolutamente ninguém, vai se levantar por você. Ela desceu para o subsolo. Ficou parada na frente das máquinas de lavar que roncavam devagar e ouviu a própria voz na cabeça repetindo o que ele tinha dito. Esse aí é seu lugar. Rosane ficou no subsolo por um tempo que ela não soube medir. As máquinas de lavar roncavam do lado dela. O cheiro de amaciante era forte. A luz fluorescente piscava uma vez a cada tanto. Aquele pisca rápido que ninguém conserta, porque é no subsolo, e no subsolo ninguém vê. Ela tirou o celular do bolso, abriu a conversa com Letícia. Ficou olhando para as mensagens antigas, fotos que a filha mandava às vezes. Uma flor que tinha visto na rua, um pôr do sol pela janela da escola, um print de uma música nova que ela queria mostrar para a mãe. Coisas pequenas, coisas que Letícia mandava porque queria que Rosane fizesse parte do dia dela mesmo à distância. Ela fechou o celular. Pensou em pedir demissão, não de forma dramática. Só pensou mesmo, como quem abre uma gaveta para ver o que tem dentro. Se pedisse demissão hoje, o que acontecia? Tinha as economias do mês. Tinha o vale-transporte que ainda não tinha usado essa semana. Tinha as contas que venciam no dia 22 e o plano de saúde da Letícia que saía direto do Olerite. Fechou a gaveta. Ficou olhando para o cano que passava pela parede do subsolo. Um cano velho, com uma fita isolante mal colocada no meio, cobrindo algum vazamento antigo que alguém resolveu pela metade. Esse hotel era cheio disso, coisas resolvidas pela metade, coisas que pareciam estar bem quando você olhava rápido, mas que tinham fissura quando você parava de verdade. Assim como Fábio. Ela ficou com esse pensamento por um instante. Fábio era um gerente que humilhava funcionário em público. Realocava quem contrariava ele, sem papel assinado, fabricava reclamações de hóspede quando queria punir alguém. Ela tinha certeza que o quarto 312 nunca teve reclamação nenhuma. E agia como se fosse intocável, porque até agora era. Mas ninguém é intocável por acidente. Ninguém age assim por tanto tempo sem deixar rastro. Rosane se levantou. Foi até o armário de materiais no fundo do subsolo. Abriu, pegou um pano novo, ficou com ele na mão sem precisar dele. Pensando. 4 anos naquele lugar. 4 anos ouvindo, observando, calada. Ela sabia de coisas que ninguém devia saber. Sabia que o estoque de produtos de limpeza tinha diferença entre o que entrava na nota e o que chegava de fato no depósito. Sabia que 2 funcionários tinham pedido demissão no último ano por assédio.
Um deles, um rapaz chamado Eduardo, tinha saído xingando Fábio no corredor e sido escoltado para fora como se fosse ele o problema. Eduardo. Ela tinha o número dele salvo. Nunca tinha ligado, não tinha tido motivo até então. Ela ficou olhando para o celular por uns 30 segundos. Depois abriu os contatos. Rolou até o Eduardo, ex-hotel. O número estava lá, quieto, esperando. Ela não ligou ainda. Ficou só com o dedo parado em cima do nome. Tinha uma coisa que ela precisava checar primeiro. Uma coisa que tinha ficado na cabeça desde a semana passada, quando estava limpando a sala administrativa no final do expediente e tinha visto, sem querer, uma pasta aberta em cima da mesa de Fábio. Ela não tinha parado para ler. Tinha desviado o olhar porque era treinada para isso. Não olhar para o que não é seu, não tocar no que não te chamaram para tocar. Mas tinha visto o suficiente. Nome de fornecedor, número de nota e um valor que não batia com nada que ela conhecia do estoque real. Na época, achou que não era da conta dela. Agora estava achando diferente. Ela guardou o celular, fechou o armário e voltou para o corredor de serviço. Cabeça erguida, passo firme. Aquele mesmo sorriso discreto de antes. Fábio achava que tinha encerrado o assunto no salão. Mas o assunto estava só começando. E dessa vez, Rosane não ia esperar ninguém se levantar por ela. Ela ia se levantar sozinha. Rosane esperou o fim do expediente para ligar para Eduardo. Ficou do lado de fora do hotel, na calçada, longe das câmeras e da movimentação da entrada. O telefone chamou 3 vezes. 4. Alô? A voz era grossa, desconfiada. Eduardo, aqui é a Rosane. A gente trabalhou junto no Palácio das Águas. Eu era do 3º andar, você era da manutenção. Silêncio por uns 2 segundos. Lembro de você, que foi? Eu preciso conversar sobre o Fábio. Dessa vez, o silêncio foi diferente. Não era hesitação. Era alguém respirando fundo antes de abrir uma porta que tinha mantido fechada por um bom tempo. Onde você quer se encontrar? Eles se encontraram no dia seguinte, numa padaria a 3 quarteirões do hotel. Eduardo chegou antes dela. Estava numa mesa do fundo, com um café preto e uma expressão de quem não tinha dormido muito bem. Era um homem na casa dos 40 anos, cabelo grisalho nas laterais, mãos grandes. Tinha o jeito direto de quem já não tem paciência para rodeio. Rosane sentou. Pediu uma água. Contou tudo. Eduardo ouviu sem interromper. Quando ela terminou, ele ficou mexendo na xícara por um momento. Você sabe que o que aconteceu com você aconteceu com mais gente, né? Imagino. Não é só imaginar. Ele se inclinou para frente. Antes de mim, tinha uma moça chamada Patrícia, supervisora de andar. Ele forjou uma reclamação de hóspede. Disse que ela tinha roubado um relógio do quarto. Nunca provou, mas ela saiu com a ficha suja. Não conseguiu emprego em hotel nenhum por 2 anos. Rosane fechou os olhos por um segundo. Antes da Patrícia tinha o Marcos, copeiro. Ele recusou fazer hora extra não remunerada. Fábio cortou o horário dele até ele pedir demissão por conta própria. Não custou 1 centavo de rescisão para o hotel. E você? Rosane perguntou. Eduardo sorriu sem graça. Eu fui o idiota que gritou no corredor. Aí virei o problema. Ele pegou o café. Mas antes de ir embora, eu fotografei muita coisa. Não sabia bem o que ia fazer com isso. Guardei porque algo me disse para guardar. Rosane olhou para ele. Me mostra. Eles ficaram na padaria por mais de 1 hora. Eduardo abriu o celular e foi passando as fotos uma por uma. Rosane olhava em silêncio, com aquela atenção de quem está montando um quebra-cabeça e começa a ver o desenho antes de terminar. Tinha fotos de notas fiscais de produto de limpeza, quantidades que não batiam com o que chegava no depósito. A diferença não era pequena. Eram desvios mensais, consistentes, organizados. Quanto tempo isso acontece? Ela perguntou. Pelo que eu consegui ver, uns 2 anos pelo menos, provavelmente mais. Eduardo passou mais uma foto. Isso aqui é o mais pesado.
Era uma foto de um e-mail impresso. O papel estava um pouco dobrado, como se tivesse sido tirado de uma lixeira e guardado às pressas. O cabeçalho era do hotel, o remetente era Fábio. O destinatário era um fornecedor com nome Fantasia. O conteúdo era uma negociação direta. Produto sendo comprado fora do sistema oficial do hotel, com preço superfaturado e a diferença sendo dividida entre Fábio e o fornecedor. Rosane ficou olhando para o e-mail por um bom tempo. Você guardou o original? Guardei. Tá em casa numa pasta com tudo isso aqui impresso. Isso é desvio. Isso é demissão por justa causa. Processo, devolução. Isso é o fim da carreira dele. Eduardo assentiu devagar. Eu sei, mas eu precisaria de alguém dentro do hotel para corroborar. Alguém que confirme o padrão do estoque atual, que possa comparar com o que era na época. Rosane olhou para ele. Eu tenho acesso ao depósito todo dia. Ele a olhou de volta. Então a gente tem o que precisa. Nos 3 dias seguintes, Rosane fez o que sempre fez. Trabalhou. Limpou o corredor, lavou o banheiro, abasteceu o carrinho. Mas dessa vez, enquanto trabalhava, prestava atenção em tudo. Anotava no caderninho que guardava no bolso do avental quantidades de produto que saíam do depósito, o que constava na folha de controle colada na porta, o que de fato chegava nas prateleiras. As diferenças eram pequenas por semana, mas somadas em 3 dias, ela já tinha o suficiente para mostrar um padrão. Na quarta-feira à noite, ela e Eduardo se encontraram de novo. Ele olhou as anotações dela, comparou com as fotos antigas. É a mesma lógica, ele continua fazendo. Eduardo fechou o caderno. Rosane, isso aqui, junto com o e-mail e o histórico de demissões forçadas, é caso para a diretoria, é caso para a auditoria. Dependendo de como for apresentado, é caso para a polícia. Eu sei, ela disse, e eu sei onde apresentar isso. Eduardo a olhou com uma expressão nova. Não mais só de raiva antiga, mas de algo que parecia esperança com cautela. Você tem coragem para isso? Rosane pensou em Letícia, no cano com fita isolante no subsolo, no e-mail impresso dobrado como se fosse lixo. Tenho. Então quando? Ela já sabia a resposta antes de ele terminar a pergunta. Na semana seguinte, o hotel tinha uma reunião de avaliação trimestral com a diretoria regional da rede. Evento fechado, mas com presença do diretor-geral, do conselho administrativo e dos gerentes de todas as unidades do estado. Fábio estava na lista de apresentadores. Ia fazer uma exposição de resultados da unidade. Era o palco perfeito. Na semana que vem, Rosane disse, durante a reunião de diretoria. Eduardo ficou sério. Se der errado ali, na frente de todo mundo, eles podem virar contra você. Se eu ficar quieta, eles já viraram. Ele ficou olhando para ela por um momento. Tá bem, disse devagar. Mas a gente precisa de mais uma coisa. Precisa de alguém que esteve dentro recentemente. Alguém que a diretoria respeite e que não possa ser desacreditado por Fábio. Rosane pensou. E aí lembrou de uma coisa que tinha deixado passar. Dona Teresa, a senhora do quarto 501, hóspede frequente na casa dos 60 anos, que ficava no hotel toda vez que vinha a negócios na cidade, que tinha assistido, semanas atrás, a uma das humilhações no corredor, que tinha olhado direto para Rosane depois, com aquele olhar que não era pena. Era reconhecimento. Que na manhã seguinte tinha deixado um bilhete dobrado embaixo do carrinho de limpeza. Rosane tinha guardado sem abrir, com medo de criar esperança à toa. Naquela noite, em casa, ela foi até a bolsa velha no fundo do guarda-roupa, abriu o bolso interno, tirou o bilhete amassado, abriu. Tinha um número de telefone e uma frase curta. Se um dia precisar de alguém que viu tudo, pode ligar. Rosane ficou com o papel na mão por um longo tempo. Ligou. Dona Teresa atendeu no segundo toque, como se estivesse esperando.
Rosane, a voz era firme, calma. Eu já me perguntava quando você ia ligar. Rosane abriu a boca para falar, mas Dona Teresa continuou antes. Eu preciso te contar uma coisa sobre esse hotel que talvez você não saiba. Sobre o Fábio e sobre quem realmente tem autoridade para decidir o que acontece com ele. Rosane apertou o telefone. Pode falar. E aí o plano ganhou uma peça que ela não esperava. Uma peça que mudava tudo. Dona Teresa não era só uma hóspede frequente. Era sócia minoritária da rede hoteleira há 11 anos. Tinha entrado no negócio quando a rede ainda era pequena, investindo numa época em que ninguém apostava muito. Com o tempo, a rede cresceu. Ela ficou em segundo plano por escolha própria. Não gostava de holofote, mas o nome dela ainda aparecia nos documentos que importavam. E o diretor-geral, Henrique Castelo, era seu sobrinho. Rosane ficou em silêncio por uns 3 segundos depois de ouvir isso. Por que você não fez nada antes? Ela perguntou. Porque eu via o jeito que ele tratava as pessoas, mas não tinha prova de nada ilegal. Só o que meus olhos viam. E olho não assina documento. A voz de Dona Teresa era direta, sem afetação. Mas se você tem o que está me dizendo que tem, Rosane, eu consigo o que você não consegue. Uma audiência com Henrique antes da reunião trimestral, pessoal, sem Fábio saber. E ele vai ouvir? Ele vai ouvir porque vou pedir eu, e porque ele sabe que eu não ligo para incomodar à toa. Elas combinaram de se encontrar 2 dias antes da reunião. Rosane passou os dias seguintes em modo duplo. De dia, uniforme azul, carrinho de limpeza, subsolo. De noite, ela e Eduardo organizando tudo em ordem. As notas fiscais com divergência, as fotos do e-mail impresso, as anotações do caderninho, os nomes dos funcionários que tinham saído por pressão nos últimos 3 anos. Eduardo digitou tudo num documento. Imprimiram 2 cópias. Colocaram em pastas separadas. Uma para Dona Teresa levar para o Henrique, ele disse, e uma para você segurar na mão durante a reunião. Rosane olhou para as pastas em cima da mesa da cozinha dela. Letícia dormia no quarto ao lado. A luz do corredor estava acesa, aquela luz amarelada que ficava ligada a noite toda por causa da filha que tinha medo do escuro desde pequena. Ela pensou no quanto Letícia não sabia do que estava acontecendo, do quanto ela tentava proteger a filha de tudo e do quanto isso às vezes pesava mais do que o problema em si. Tô com medo, ela disse. Não para Eduardo, só disse. Normal, ele respondeu. Mas você já fez a parte mais difícil. Você ficou de pé quando ele tentou te derrubar. Isso daqui é só terminar o que ele começou. O encontro com Dona Teresa aconteceu numa tarde de terça-feira, num café no centro. A senhora chegou de roupa simples, sem joias, sem nada que chamasse atenção. Sentou, pediu um chá, abriu a pasta com cuidado e leu cada página sem pressa. Rosane ficou em silêncio enquanto ela lia. Dona Teresa fechou a pasta, ficou olhando para a mesa por um momento. Isso é sério, ela disse. Eu sei. O desvio sozinho já é demissão por justa causa e processo civil. Com o histórico de assédio documentado, vira inquérito trabalhista. Com o e-mail de negociação direta com o fornecedor, pode virar caso criminal. Eu sei. Rosane repetiu. Dona Teresa a olhou. Você não tem medo do que ele pode fazer antes da reunião se desconfiar? Tenho. Mas tenho mais medo de chegar daqui a 4 anos no mesmo lugar. A senhora ficou quieta. Depois pegou o celular, discou um número e esperou. Henrique, sou eu, preciso te ver amanhã. Não é visita, é trabalho. Uma pausa. Sim, é sobre o Palácio das Águas. Ela desligou, olhou para Rosane. Amanhã às 10, escritório dele. A reunião com Henrique durou 40 minutos. Rosane falou pouco. Dona Teresa apresentou as provas, contextualizou o histórico e Rosane respondeu quando perguntada com calma e precisão. Henrique era um homem de 50 e poucos anos,
sério, com aquele jeito de executivo que ouve mais do que fala. Ele leu o documento inteiro, fez 3 perguntas, ficou em silêncio por um tempo. Você vai comparecer à reunião de quinta-feira? Ele perguntou para Rosane. Se for autorizada, sim. Ele assentiu devagar. Você vai ser autorizada. Quando saíram do escritório, Rosane sentiu as pernas pesadas. Não de cansaço. Era aquela descarga de adrenalina que some de repente e deixa tudo frouxo. Dona Teresa colocou a mão no braço dela no elevador. Falta pouco, disse baixinho. Na quarta-feira à tarde, um dia antes da reunião, Rosane recebeu uma mensagem de Adriana. Rô, o Fábio tá estranho hoje. Mandou revisar a apresentação dele 3 vezes. Acho que ele sabe que tem alguma coisa. Rosane ficou olhando para a mensagem. Ligou para Eduardo. Ele pode estar desconfiando. Ou só nervoso com a reunião. Ele apresenta resultado para a diretoria todo trimestre. Sempre fica assim. E se ele sumir com alguma coisa antes de amanhã? Rosane, Eduardo falou com calma. O e-mail original está comigo. As notas estão com você e com Dona Teresa. Ele não sabe o que a gente tem. Só sabe que algo está diferente, mas não sabe o que. Ela respirou. Tá bem. Dorme. Amanhã você vai precisar estar inteira. Ela desligou. Ficou na janela olhando para a rua por um tempo. A cidade lá embaixo não sabia de nada. Ia ser uma quinta-feira comum para todo mundo. Menos para Fábio. A reunião trimestral da diretoria acontecia no salão executivo do 5º andar. Aquele que ficava fechado na maior parte do tempo e só abria para evento importante. Tinha uma mesa longa no centro, cadeiras estofadas, um projetor na parede e água com gás nas jarras de cristal. Rosane conhecia aquele salão, ela que limpava. Naquela manhã de quinta-feira, ela entrou pelo corredor de serviço como sempre fazia, de uniforme, carrinho na mão. Mas dessa vez parou na porta lateral do salão executivo, a que ficava semi-escondida atrás do painel de madeira, e esperou. Dona Teresa estava lá dentro. Eduardo ficou do lado de fora do hotel, de sobreaviso. A reunião tinha começado às 9. Fábio apresentou os resultados da unidade às 10h15. Ele estava no auge. De terno azul marinho, cabelo penteado, slides com gráficos coloridos, mostrando ocupação recorde, avaliação de hóspedes acima da média da rede, redução de custo operacional em 14%. Esse resultado não acontece sozinho. Ele disse, com aquela voz de quem sabe que está sendo ouvido pelas pessoas certas. Acontece com gestão firme, critério alto e equipe alinhada. Henrique estava na cabeceira da mesa. Ouvia sem expressão. A unidade de Campinas tem sido, nos últimos 2 anos, a de melhor desempenho custo-benefício da rede. Fábio avançou o slide. E isso é fruto de decisões difíceis, de não ter medo de cobrar, de manter o padrão mesmo quando é incômodo. Um dos diretores assentiu. Outro fez anotação. Fábio respirou fundo com satisfação. Clicou para o último slide. Um resumo com os números em destaque. É isso que faz um hotel 5 estrelas ser 5 estrelas de verdade. Não é a decoração, é quem está no comando. Ele fechou o laptop com um clique seco. Alguma pergunta? Silêncio. E foi nesse silêncio que Henrique falou. Eu tenho. Fábio sorriu. Claro, Henrique. Antes disso, eu gostaria de chamar alguém que pediu para se pronunciar nessa reunião. Henrique olhou para a porta lateral. Pode entrar. Fábio virou a cabeça. Rosane entrou, de uniforme, sem pasta, sem papel na mão. Só ela. O rosto de Fábio passou por 3 expressões em 2 segundos. Surpresa, confusão e depois aquele sorriso condescendente que ele usava como armadura. Rosane. Ele disse o nome como quem encontra uma piada antiga. Olhou para os diretores ao redor da mesa com familiaridade, como quem compartilha uma piada. Essa é a funcionária de limpeza que mencionei na semana passada. Tivemos alguns problemas de postura. Um dos diretores olhou para ela, depois para o Fábio. Pode sentar, Rosane, Henrique disse. Fábio piscou.
Henrique, eu não sei se é... Pode sentar. Henrique repetiu, sem elevar a voz, sem precisar. Rosane sentou. Ela colocou a pasta em cima da mesa com calma. Abriu. Eu trouxe alguns documentos que gostaria que a diretoria analisasse. Fábio se mexeu na cadeira. Com todo respeito, Henrique, eu não sei qual é o procedimento aqui, mas funcionário de limpeza não faz apresentação em reunião de diretoria. Isso tem protocolo. O protocolo foi seguido. Dona Teresa falou do outro lado da mesa, pela primeira vez desde que a reunião começou. Eu solicitei a presença dela. Como sócia, tenho essa prerrogativa. O silêncio que entrou no salão naquele momento era diferente de todos os outros. Fábio olhou para Dona Teresa, olhou para Henrique, abriu a boca, fechou. Rosane começou a falar. Durante os últimos 3 meses, registrei as entradas de produto no depósito de limpeza da unidade. Ela virou a primeira página da pasta. Aqui estão as notas fiscais oficiais emitidas pelos fornecedores cadastrados na rede. Quantidade declarada, data de entrega e valor. Ela passou uma cópia para cada diretor. E aqui estão os registros reais do que chegou nas prateleiras, conferidos por mim durante o expediente. Segunda página. A diferença acumulada nos últimos 3 meses é de R$42 mil em produtos que constam como entregues, mas nunca chegaram ao depósito. Um dos diretores parou de folhear. Leu de novo. Isso é erro de fornecedor. Fábio disse rápido, com firmeza. Acontece, a gente abre processo com o fornecedor, recupera o valor, não é erro de fornecedor. Rosane falou sem tirá-lo da voz. Virou mais uma página, porque o fornecedor em questão não é um dos cadastrados na rede. Ela empurrou a folha pela mesa na direção de Henrique. Era a foto do e-mail, impresso, com cabeçalho do hotel, data, remetente e destinatário visíveis. Henrique pegou, leu. O rosto dele não mudou, mas a mão que segurava o papel ficou mais firme. Fábio levantou. Isso aí é um e-mail tirado de contexto. Alguém pode forjar qualquer... O original está com um ex-funcionário que está disponível para depor. Rosane disse. Eduardo Menezes, manutenção, foi demitido em março do ano passado após se recusar a assinar uma nota fiscal irregular. O nome caiu no salão como uma pedra na água. Um dos diretores sussurrou algo para o outro. Fábio apontou o dedo para Rosane. Você está me acusando na frente da diretoria com base em documento, testemunho e registro sistemático. Dona Teresa falou com calma absoluta. Que é exatamente o que você nunca deu aos funcionários que você acusou ao longo dos anos. Fábio ficou com o dedo no ar, sem ter onde pousar. O diretor, que tinha assentido para Fábio durante a apresentação, colocou a caneta em cima da mesa devagar. Não escrevia mais nada. E mulher ao lado dele, Cristina, diretora de operações da rede, que Rosane tinha visto poucas vezes, mas sabia o nome, virou o e-mail impresso na horizontal, como se precisasse de um ângulo diferente para acreditar no que estava lendo. Henrique, ela falou baixinho. Esse fornecedor não está em nenhuma lista aprovada pela rede. Eu sei, Henrique respondeu, também baixinho. O tipo de baixinho que pesa mais do que grito. Fábio estava de pé ainda. A mão que tinha apontado para o Rosane tinha abaixado, mas o braço continuava meio suspenso, sem destino. Gente, ele disse. A voz tinha mudado de tom. Ainda firme, mas com uma rachadura que não estava lá 10 minutos atrás. Eu preciso que todos aqui entendam que isso é uma armação. Essa funcionária tem histórico de postura inadequada. Eu tenho registros. Eu também tenho registros. Rosane abriu outra página. Aqui estão os nomes de 6 funcionários desligados nos últimos 3 anos, com justificativas informais, sem processo documentado. Patrícia Souza, Marcos Oliveira, Eduardo Menezes, Camila Reis. 2 outros que preferiram não ser identificados, mas assinaram declaração escrita. Ela olhou para Fábio. Todos saíram depois de contrariarem alguma decisão sua.
Cristina fechou os olhos por um segundo. O diretor do lado dela, o que tinha assentido, empurrou a cadeira discretamente para trás, como se precisasse de espaço. Um funcionário que servia água no fundo do salão parou com a jarra na mão e ficou estático, sem perceber que tinha parado. Isso é sério demais para ser discutido aqui dessa forma. Fábio tentou de novo, dessa vez com outro tom. Não mais arrogância, mas aquela urgência de quem está tentando mudar o terreno do jogo. Precisa de auditoria formal, precisa de RH, precisa de resposta. Henrique falou. Finalmente se levantou. Não era um homem que levantava a voz, não precisava. Quando ele ficou de pé, o salão inteiro fechou. Fábio, você tem alguma explicação concreta para esse e-mail? Não contexto, não processo, explicação. Fábio abriu a boca. O silêncio durou 3 segundos. 3 segundos que disseram mais do que qualquer resposta. Cristina olhou para Dona Teresa. Dona Teresa olhou para Rosane. Rosane ficou quieta com as mãos sobre a pasta. No fundo do salão, a jarra de água foi pousada na bandeja sem barulho. Fábio tentou uma última vez. Pegou o laptop. Eu tenho os dados de desempenho da unidade. Eu tenho 2 anos de resultado acima da meta. Isso aqui precisa ser contextualizado dentro de uma gestão que... Fecha o computador, Henrique disse. Fábio fechou. Você superfaturou compras com fornecedor não cadastrado, embolsou a diferença e demitiu quem questionou. Henrique falou sem pausa, sem emoção excessiva, como quem lê um laudo. Isso não é erro de gestão, isso é desvio. Eu nego tudo isso. Eu quero advogado, eu quero... Você vai ter advogado. Henrique se virou para Cristina. Chama o jurídico. Hoje. Cristina já estava com o celular na mão. Fábio olhou ao redor. Procurou alguém. Qualquer rosto que devolvesse alguma coisa. Dúvida, hesitação, alguma brecha. O diretor, que tinha assentido durante a apresentação, estava olhando para a janela. O outro folheava os documentos de Rosane sem erguer os olhos. Dona Teresa tinha as mãos juntas em cima da mesa e um silêncio que era quase sentença. Fábio virou para Rosane. E dessa vez não tinha arrogância no rosto. Tinha outra coisa. Aquele tipo de raiva que aparece quando alguém percebe que perdeu e quer culpar quem ganhou. Você destruiu minha carreira. Ele disse baixinho. Dente fechado. Rosane o olhou por um momento. Você destruiu a sua. Ela respondeu. Eu só trouxe os documentos. Henrique se virou para ela. Rosane, obrigado. Pode aguardar do lado de fora. Ela fechou a pasta, levantou da cadeira e caminhou até a porta. Não correu, não olhou para trás. Quando a porta fechou, ela ouviu a voz de Henrique do outro lado, seca e definitiva, dando a instrução para Cristina acionar o protocolo de desligamento imediato. Ela ficou parada no corredor por um momento. O mesmo corredor que tinha limpado centenas de vezes. As mesmas paredes, o mesmo carpete, a mesma luz amornada do 5º andar. Mas tudo parecia diferente agora. Não menor, não maior, só mais real. Adriana apareceu no fim do corredor com o carrinho de limpeza, viu Rosane parada e parou também. Perguntou com os olhos sem precisar de palavra. Rosane respirou fundo e assentiu. Adriana colocou a mão na boca. Os olhos marejaram. 10 minutos depois, Fábio saiu do salão executivo com 2 homens do jurídico ao lado. Sem laptop. Sem pasta, sem o passo de quem sabe que está no comando. Ele passou pelo corredor sem olhar para ninguém. Desapareceu no elevador. E o Palácio das Águas continuou exatamente como estava. Hóspedes nos quartos, café sendo servido no restaurante, sol entrando pelas janelas do saguão. Só que sem ele. Rosane ficou no corredor do 5º andar por um tempo que ela não tentou medir. Adriana tinha ido embora discretamente, entendendo sem precisar de explicação que aquele momento não era para dividir ainda. O salão executivo continuava com gente lá dentro, vozes abafadas,
o som de cadeira arrastando, um celular tocando. Ela caminhou até a janela do corredor. Aqui dava para o estacionamento e para a rua lá embaixo. Um hóspede entrava com mala de rodinhas. Um motoboy parava na calçada. Uma mulher com criança no colo esperava o sinal fechar. A cidade não sabia de nada. Continuava. Ela ficou olhando por uns 2 minutos. Não estava pensando em nada específico. Era mais uma sensação física, como quando você carrega um balde pesado por tempo demais e finalmente põe no chão. Os braços ficam levitando por um tempo, sem saber o que fazer com o espaço que sobrou. Dona Teresa saiu do salão e veio na direção dela. Ficou do lado, também olhando pela janela por um momento. Henrique vai te chamar ainda hoje, disse baixinho. Não sei exatamente o que ele vai propor, mas eu pedi que ele olhasse para você de verdade. Rosane assentiu. Obrigada, ela falou. E não era obrigada de protocolo. Era o tipo que vem do fundo. Dona Teresa colocou a mão no ombro dela por um segundo, depois foi embora pelo corredor sem mais cerimônia, sem discurso, sem cena. Rosane desceu para o subsolo, pegou o carrinho e terminou o turno, porque era o que tinha para fazer. 3 semanas depois, Fábio assinou o termo de rescisão por justa causa e um acordo civil de devolução parcial dos valores desviados. O processo trabalhista aberto pelos ex-funcionários, incluindo Eduardo, seguia em andamento. Ninguém falou muito sobre ele no hotel. Ele simplesmente deixou de estar lá, como uma foto tirada da parede. A marca ainda aparece se você olhar com atenção, mas a foto sumiu. Rosane foi chamada ao escritório de Henrique na 2ª semana. Ele foi direto ao ponto, como era o jeito dele. A gente tem uma vaga de supervisora de operações abrindo no próximo mês. Você teria interesse em conversar sobre isso? Ela ficou em silêncio por 2 segundos. Supervisora de operações é um cargo de gestão, ela disse. Não era pergunta, era ela processando em voz alta. Henrique confirmou. Envolve equipe, fornecedores, controle de qualidade. Você claramente tem olho para irregularidade e cabeça para organizar informação. Ele abriu as mãos. A formação a gente pode ajudar. Tem parceria com uma faculdade de administração aqui na cidade. Rosane olhou para as próprias mãos por um instante. As mãos que tinham carregado lençol, esfregado banheiro, empurrado carrinho por 4 anos. Tenho interesse, ela disse. E pela primeira vez em muito tempo, sorriu sem precisar esconder. Foi numa manhã de sábado, quase um mês depois, que aconteceu a última prova de que Rosane não era mais a mesma. Ela estava no corredor do 2º andar, fazendo ronda de supervisão. Nova função, novo crachá, mesma construção que ela conhecia, tijolo por tijolo, quando ouviu uma voz saindo de um dos quartos de serviço. Era uma voz masculina, grossa, falando alto com alguém. Ela abriu a porta. Um hóspede, homem de uns 50 anos, estava na frente de uma moça nova. Devia ter uns 22, uniforme ainda sem dobra certa, claramente primeira semana. Ele apontava para a cama desfeita com aquele dedo que as pessoas usam quando querem diminuir. Você chama isso de arrumado? Eu pago caro demais para dormir numa bagunça dessas. Qual é o seu nome? Porque eu vou reclamar agora. A menina estava com as mãos juntas na frente, cabeça levemente baixa. Aquela postura de quem ainda não sabe se pode respirar direito. Rosane entrou no quarto. Bom dia, ela disse com calma. Eu sou a supervisora de operações. Em que posso ajudar? O hóspede se virou. Avaliou o crachá. Essa funcionária fez uma cama horrível. Quero que seja refeita agora. E quero um desconto na diária. A cama vai ser refeita com prazer, Rosane respondeu. Virou para a menina. Pode deixar comigo, Jéssica. Pode continuar o corredor. A menina saiu com um olhar que dizia obrigada sem abrir a boca. Rosane refez a cama. Rápido, preciso, sem drama. Enquanto trabalhava, falou para o hóspede com o mesmo tom de sempre. Sobre o desconto, o senhor pode formalizar na recepção e vamos analisar. Mas, para constar,
A Jéssica está na segunda semana. Todo mundo tem segunda semana. O hóspede não respondeu. Saiu do quarto sem pedir mais nada. Rosane terminou a cama, endireitou o travesseiro e ficou olhando para o quarto arrumado por um segundo. Pensou em quantas vezes tinha sido a Jéssica e em como uma pessoa na hora certa teria mudado tanto. Essa história não me saiu da cabeça desde que eu soube dela. Eu sei que a gente vive num mundo que confunde silêncio com fraqueza. Que quando alguém não grita, assume que não dói. Eu vi o que acontece quando uma pessoa decide que chegou no limite, não com raiva cega, mas com paciência que virou força. Rosane não queria destruir ninguém. Ela só queria o que sempre mereceu, ser vista. E isso me faz acreditar que as pessoas que mais subestimamos, as que carregam o mundo sem fazer barulho, são exatamente as que um dia mudam tudo. Se essa história te emocionou, se você sentiu aquela mistura de raiva e alívio que só uma história verdadeira provoca, deixa o seu like agora. É a forma mais simples de me dizer que esse trabalho vale a pena e para mim significa muito. Me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Sério, eu leio todos e faço questão de responder com carinho quem tira um tempinho para comentar. Quero saber de onde vem cada pessoa que acompanha esse canal. E se você acredita no poder de histórias assim, se inscreve para não perder as próximas. O canal está só no começo e cada nova inscrição é o que me dá o gás e a certeza para continuar essa jornada. Conto muito com a sua ajuda. Não vai embora ainda. Eu deixei 2 histórias na tela para você escolher a próxima. Te encontro no próximo vídeo.